Agora vamos lá, gente. O mundo moderno e seus desafios. Ai, tanta coisa, né? E essa quantidade de luz de LED, lâmpadas de LED pela casa, as telas de televisão, a luz azul. Você sabe que isso aí tem gerado uma preocupação muito grande, né? Miopia, gente. Preocupação alarmante em todo mundo. A miopia é uma preocupação alarmante em todo mundo. A prevalência dessa doença, ou seja, a quantidade de pessoas com essa doença deve aumentar de 3%, que é o índice atual, para 10%. Ou seja, 10% da população míope até 2050. É muita gente. E com o intuito de conter esse cenário, foram desenvolvidas as lentes oftálmicas que reduzem a progressão da miopia. Você já ouviu falar sobre isso? E é importante, tá? Para explicar melhor sobre essas lentes que reduzem a progressão da miopia, a gente convidou o consultor óptico Arthur Godoy, que já está aqui, até com um protótipo de um olho e várias lentes para a gente entender. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo Obrigada bem, por estar aqui com a gente, é uma Obrigado. alegria te receber. Arthur Godoy é da Óticas Devili, mas antes disso é um optometrista, né? O que é isso? Exatamente. A minha profissão, ela se assemelha à do oftalmologista. A optometria é uma matéria, tanto da oftalmologia, como por si só voltado aos cuidados primários dos olhos, né? Então, por exemplo, um optometrista, ele faz a aferição da medida dos olhos, que é o exame de vista. Ele faz a aferição da pressão dos olhos. Ele lida com o estrabismo. Ele dá consultoria da melhor lente, das melhores lentes, tanto de contato como oftálmicas. Também a consultoria na questão de armações, mas mais voltado à área clínica, né? Esse primeiro momento de entender o que o indivíduo necessita e, quando detectada uma patologia, indicado ao médico. Né? É importante saber essa diferença, né? Maravilha, olha lá que coisa boa. É bom o Arthur estar falando isso, porque eu sei que em algumas cidades, por conta da dificuldade de ter um especialista, você nem nunca foi no oftalmologista, mas você pode procurar um consultor óptico que vai te ajudar também. Aqui em São Paulo a gente tem o Arthur Godoy, que é maravilhoso. Depois você entra nas redes sociais dele, tá bom? Que você vai gostar. Vamos lá, Arthur. Quer dizer que essas lentes, essas lâmpadas, essas telas azuis, elas estão atrapalhando a nossa visão. Exatamente. Você já fez uma introdução e já deu uma aula. O que acontece? Nós vivemos hoje, até num pós-pandêmico, tá? Então, existem estudos e não mais só estudo, não ficou preso só a uma pesquisa, sim, é uma realidade. Nós temos um status hoje de todos os seres humanos, seja desde a criança que nasce até o idoso, um status da vida moderna. E a vida moderna nos deixa enclausurado. Num outro momento eu já vim aqui e eu já falei sobre isso. Por exemplo, lembra quando a gente era criança? A gente saía da escola, estudávamos, mas brincávamos muito nas ruas, empinávamos pipas, carrinho de rolê, não importa. Então nós tínhamos um comportamento, né? E o que houve? Houve uma mudança do comportamento. Para a gente poder entender essa epidemia da miopia em toda a população, tá? Eu preciso primeiro mostrar o que está acontecendo com o ser humano. Então, a anatomia do ser humano, Cláudia, ela é assim, ó, os pés voltados para frente, as palmas das mãos voltadas para frente, os braços paralelos ao tronco, né? E os olhos paralelos fito no horizonte. E esse era o nosso comportamento. Nós temos mudado isso, onde hoje as crianças ou nós mesmos usamos muito o quê? O computador. A gente fala de telas, né? Telas em geral. Mas é um computador, é um smartphone, é um laptop. E o que acontece? O comportamento do ser humano mudou. Se a gente for na Avenida Paulista hoje, muito possivelmente nós vamos detectar um número gigante de pessoas assim. E isso me traz uma indução para um vício refrativo da miopia. Esse é um dos fatores. O que é isso? Vício então vamos lá, vício refrativo. O olho, ele tem uma estrutura de lentes, tá bem? Onde a gente começa pela córnea, que é a primeira lente, onde fica a lente de contato. Você usa a lente de contato, correto? Eu uso, não, olha só. Isso. Então o que acontece? A lente de contato está pousada, ela está acoplada à córnea. Atrás da córnea, eu vou dissecar aqui o olhinho, né? Nós temos a parte interna, que é a retina, a parte avermelhada, né? Tá vendo aqui, né? Aqui, fundo de olho, tá bem? Quando as pessoas falam, fundo de olho, o que é? De fato, é o fundo do olho, tá bem? Aí nós temos, então, aqui, ó, córnea,
a íris, que é o colorido junto da pupila, que é um orifício. Aí nós temos o cristalino. Então eu vou ficar por aqui. O que acontece? O cristalino, ela é uma lente óptica dos olhos, que ela tem o papel, ela tem um desenho biconvexo, ela tem o papel de traduzir a imagem, levar a imagem para dentro do olho. Ela inverte também, é ela que tem o papel de inverter a imagem do olho, né? Que a gente fala assim, a gente enxerga invertido? Sim, chega na retina invertida. E ela, quando nós olhamos para perto, então, por exemplo, eu vou olhar para perto. Lembra que a câmera fotográfica, quando eu vou querer dar um zoom ou um close numa imagem, eu trago? Então, a câmera fotográfica, ela foi embasada no olho. Essa lente, ela cria um poder óptico tão grande, que ela traz a imagem para eu poder enxergar para perto. Tá. Agora vamos entender isso na criança. Então, por exemplo, as crianças a partir de 4 anos já conseguem... Os pais já estão dando celular? Ah, tem alguns que sim. Já está acontecendo isso? Tá bem. Esse é o problema. Então, por que a OMS diz e nos relata dessa estatística de que em 2050 teremos uma grande população de míopes? Por quê? Porque é exatamente isso. Então, mudou o comportamento do ser humano, onde nós usamos muita tela. Essa lente, a gente ficando enclausurado, por exemplo, dentro de um apartamento, ou pessoas que estudam mais, também tem países com estatística de pessoas que usam mais, também ficam míopes, tá bem? Por um lado bom, por outro lado acometido da miopia, que é uma epidemia mundial, tá bom? Então, voltando aqui, quando essa lente cria um poder óptico muito grande e eu fico durante muito tempo olhando um smartphone ou uma tela próxima, de visão próxima, a imagem do olho acaba vindo para dentro, saindo da retina, vindo para dentro, que isso é a característica do míope. Ah, tá. Então, uma criança que não nasceu míope, ela vai se tornar míope? Muito possivelmente, porque por conta do vício refrativo. Então, o que é o vício refrativo? É esse olho com um novo comportamento, trazendo a imagem para dentro do olho, tornando essa criança míope, a criança e o adolescente, tá? E ela se adapta, principalmente no momento da plasticidade, né? A criança está crescendo, tudo está se formando ainda, então o olho acostuma, tá? Então esse é um problema, essa é uma das questões, um dos fatores. Um dos fatores. Isso. O Arthur, ele vai mostrar pra gente uma forma da gente proteger, para que isso não aconteça. Mas aí, essa é uma forma externa, tá certo? Que sim, é com uma lente. Sim, sim. Segura aí que eu vou dar um recado, porque eu vou falar de uma forma interna. Combinado. Então, cuidado. E aí, depois você vai me falar o que você acha, porque você estuda muito sobre isso. Perfeito. De volta aqui. Eu gosto muito desse in and out, que chama. É o cuidado de dentro para fora e de fora para dentro. Exatamente. Eu quero aquele tablet, eu vou ligar. Então liga e compra suas Zeaxantina, Muito bem. luteína, zinco e outros. Você comentou, Cláudia, a respeito internamente, né, que a gente também tem que cuidar porque a gente envelhece e a gente não vê. Não é verdade? Você falou externo, a gente vê. Então, são suplementos importantes como reposição que, de fato, rejuvenesce. O cristalino, por exemplo, é uma lente totalmente cristalina. A gente vai ficando, vai ganhando idade, ela vai ficando amarelado. Então, eu recomendo. Que joia. Eu recomendo, obrigada, sim. Arthur. Realmente é muito bom. Mas vamos lá, agora... Retomando. Aí a questão da luz azul, né? Então, por exemplo, nós falamos de um comportamento onde faz com que o indivíduo se torne míope, mas não é só isso. A luz azul dos eletroeletrônicos hoje também é um fator que tem nos acometido. Por exemplo, o sol tem luz azul, mas é a luz natural, ela é perfeita, foi feita por Deus. Mas a luz artificial em excesso, então a gente vê aqui, ó, por exemplo, a câmera consegue fechar um pouquinho mais aqui. Talvez se eu fizer assim, né? A gente vê um pouquinho da luz azul violeta aqui e que quando eu uso um recurso de lente com filtro azul, eu consigo... Segura para mim, Cláudia. Segura aqui para mim. Deixa eu fazer assim. Então vamos lá, ó. Aqui luz azul. Aí dá para ver. E eu consigo filtrar. Então é um recurso que a gente pode aplicar. Isso pode aplicar num óculos. Nas lentes oftálmicas. Que óculos que lente é essa? Tem nome? Então, na verdade, cada fabricante dá um nome. Eu posso traduzir como Blue Cut ou Blue Control. Ou controle do azul. Tá bom? Porque tem Blue Block e assim né? No inglês, mas é o controle do azul. E não dá pra ver. Fica na massa, né? É muito sutil. Então a gente tem que confiar no lugar que a gente vai comprar. A importância é procurar um profissional que lida, que conheça isso, né? Isso é muito importante. Mas eu queria falar sobre a lente que contém.
Olha que bacana, eu fiquei muito feliz, são estudos e é muito sério essa questão da miopia, tá bem? Então, as empresas, fabricantes que estudam isso, então, por exemplo, nós temos grandes universidades nos Estados Unidos, como em Nova York, em Houston, de médicos oftalmologistas e optometristas buscando uma solução para isso. Então, por exemplo, nas lentes oftálmicas, nós temos uma lente, aliás, existem 4 fabricantes já aqui no Brasil fazendo, onde eles consideram que é importante, você falou da mácula ali, né? Você sabia que a mácula é a região mais rica da retina? Ah, é? É. Então, assim, para eu corrigir a visão de um míope, é necessário que eu tenha... Você observa que eu tenho como se fosse um anel aqui. Sim. Eu trouxe um protótipo para ficar mais fácil. Parece que vamos supor que é um olho aqui, a íris. Isso, né? Isso é sutil, isso não aparece nas lentes do usuário, tá bem? Trouxe um protótipo para entender. Então, o que acontece? A totalidade da prescrição do míope é corrigida nessa região e o fabricante começou a entender que nessa região periférica da lente é necessário criar uma difusão. Tá? É uma difusão, é uma metodologia onde eu faço com que nesta região não excite ou não acometa ou não atinja ou não toque a retina perifericamente. Olha que incrível isso. Porque há estudo que diz que a retina perifericamente é um dos fatores que faz o olho crescer. E o olho míope, ele é um olho, a gente tem aqui a imagem aqui, ó. O olho míope, ele é um olho maior. A gente tem a terceira imagem ali, ó. O primeiro olho é um olho normal, tá? Na sua estrutura anatômica. Então, a gente vê o facho de luz chegando até o fundo do olho. Olho com baixo grau de miopia. Mas a gente já nota que a pontinha da luz já está dentro do olho. Uhum. Essa é a característica do míope. Por isso, Cláudio, o míope, por exemplo... a uma distância de 5,80 metros, mais ou menos, 5 metros, eles não enxergam esse tamanho de letra. Então esse é o que fica perdendo o ônibus, que está no farol. Não enxerga, não enxerga, tá? Não reconhece as pessoas. Não reconhece. Então, assim, existe uma metodologia, tá? Que a gente consegue. Essa lente, olha que interessante, é importante a gente falar sobre essa lente. Ela é uma lente de contenção da progressão. Ela retém a progressão. Se você não reter a progressão, você vai ficando cada vez mais míope, cada vez precisando de um grau maior. Porque a tendência do olho nessa condição, principalmente com todos esses fatores que a gente vem falando, é de se tornarem mais míopes. Então, é possível eu reter a contenção em até 30%. Vamos dar um exemplo? Uma criança com 4 anos e ela se torna míope. Pode ser que com 15 anos, vamos supor que ela começou com 1 grau de miopia e com 15 anos ela já tenha aproximadamente 3,5 ou 4 de miopia. A gente consegue diminuir isso para em torno de 30%. Que demais. Que é um ganho. Com certeza. Que é um ganho. Não, e só o fato também de não fazer progredir. Exatamente. É um outro ganho. Exatamente, porque quando há uma progressão desenfreada da miopia, e nós temos outros problemas, que é o acometimento do descolamento de retina, por exemplo, que é muito sério, né? Então, é o que eu queria trazer para você hoje, né? É muito importante. É importantíssimo. Só que eu vou pedir para você ficar mais e eu vou te pedir para responder as dúvidas. Claro. Eu imagino que você em casa, minha amiga, amigo, talvez você tenha aí alguma dúvida, né? Você está vendo isso pensando, meu Deus, e agora? Eu estou preocupado, estou percebendo que eu estou ficando cada vez mais míope, já está difícil. Sim. Manda pergunta. Arthur Godoy responde já. Perfeito, tá? Daqui a 2 obrigado. minutos eu volto. Até já. E você sentar aí do seu lado. Melhor ficar aqui perto do Arthur. Você que tem sua dúvida e já mandou, segura aí, porque já a gente tem aqui as respostas. Eu acho que a gente explicou um pouco sobre tudo que está acontecendo, esse abuso das telas, que na verdade não é nem porque a gente escolhe esse bombardeio, né, que a nossa vida moderna ficou, mas o que é que a gente tem que fazer? O cuidar de dentro para fora e de fora para dentro com essa lente que protege a progressão da miopia, é isso? Exatamente, é uma metodologia, exatamente isso. Vamos colocar na tela, então, se você tem alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Eu tenho uma, já vou fazer a minha. Se eu usar agora, depois de anos, eu não tenho miopia, mas vamos imaginar que eu tenha. Já tenho miopia há muitos anos. Se eu usar agora, eu consigo segurar essa progressão e ainda consigo regredir um pouquinho ou não?
Eu diria que não mais por experiência, porque o nosso cristalino, depois que passamos da idade quaternária, ele já perde muito a acomodação. Lembra que eu disse a respeito desse ato, chama-se ato, né? Da lente ser muito poderosa. Então, quando após a idade quaternária ou na idade quaternária, essa lente ela trava. Então, a gente já não sofre muito essa questão mais da miopia, tá bem? Gente, tem que fazer um parênteses aqui, desculpa, mas olha, eu não resisto. Idade quaternária, achei uma coisa poética. Rico. Rico. Aí eu cheguei na idade quaternária, na verdade, eu já tô... É uma figura de linguagem, né? Mais sutil, olha, mas né? ficou sutil, né? Mas eu já tô com 50, seria cinquentenária? Ah, eu não acredito. Quinquenária, como é que fala? Já nem sei como é que fala. Ah, eu acredito que é quinquenária. Quinquenária? É, quinquenária. Eu acho acredito que é isso, né? Pesquisar. Olha, Arthur é cultura no nosso português. Vamos lá, o que nós temos aqui? Simone Santos, oi Cláudio, desejo saber se míope com grau 10, como eu, é considerado deficiente visual, nasci assim. Então, um automíope depende da acuidade visual dele, porque, por exemplo, eu atendo muitos casos de automíope, mas tem acuidade visual satisfatória. Então, por exemplo, o que é uma acuidade visual? Como é que eu consigo classificar uma acuidade visual? Quando você vai a um gabinete optométrico ou a um consultório oftalmológico, ou mesmo ao Detran fazer a sua CNH. Então, ali é apurado, classificado, o quanto você enxerga, tá bem? Então, não obrigatoriamente uma pessoa com 10 graus tem baixa acuidade visual ou é um tipo de cegueira, não, tá bem? Então, ela é considerada uma deficiente visual? Sim, pela OMS é considerada uma deficiente visual porque é anômalo. Então, tudo que é normal, ok, mas neste caso é um olho anômalo. Então, sim, é considerado. Agora, precisa ver o que ela precisa, se essa questão dessa pergunta é para também ganhar algum benefício. Aí eu já não sei explicar. Aí, de repente, é bom entrar em contato com alguém que entenda desse assunto, porque existem benefícios inclusive. Isso, exatamente. Precisa ver se atende e até que grau, tá bem? Porque existem miopias mais altas também, tá? Próxima pergunta, obrigada, Simone. Vamos lá, gente. Luiz Guilherme da Silva. Há riscos muito altos se fizermos a cirurgia de conserto da miopia antes da estabilização da miopia? Muito bem. Lembrando que quem vai avaliar é um médico oftalmologista, mas eu conheço a causa e também posso falar sobre, tá bem? Então é necessário que o olho se torne adulto. E qual é a faixa etária? Em torno dos 24, 25 anos. É um olho maduro, onde o Luiz Guilherme já pode procurar uma clínica polivalente para que realize exames para poder entender a estrutura da córnea, para poder realizar ou não essa cirurgia refrativa. Ok. Tá, essa lente que protege a progressão da miopia, ela só pode ser utilizada em óculos ou também em lentes de contato? Também em lentes de contato. Muito importante, muito oportuna essa questão. Existe na metodologia de lentes oftálmicas, quando a gente fala lentes oftálmicas, são as lentes para os óculos. Existe também numa metodologia de lente de contato, não são todos os fabricantes que têm isso disponível. E existe também uma metodologia à base de colírio, aí só o médico oftalmo pode aplicar, tá bem? Porque esse colírio, ele é bem baixinho, o princípio ativo dele, mas é exatamente para conter aquele ato que o cristalino fica muito poderoso e cria o vício refrativo. Então é para conter esse ato da acomodação. Perfeito. Arthur, muito obrigada. Né? Ajudou deu para responder. Muito. Entendemos bastante. Obrigado. Arthur, Obrigado ele é show, eu sou fã do trabalho dele. E olha, você que está aí querendo colocar óculos, lente, dá uma passadinha lá, porque ele vai fazer todo o estudo do seu rosto para ver qual é o óculos que vai ficar bom, como é que vai ficar melhor, mais harmônico no seu rosto. Ele entende mesmo, e muito, viu? Ele está no Óticas de Ville, o Ville com 2 L's. Segue lá agora. Óticas de Ville com 2 L's oficial. Óticas de Ville oficial. E aí pronto, você está muito bem servida em relação à sua saúde ocular. Obrigado. Muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui. Alegria. Deus abençoe. Amém. A você também. Obrigado. Da cabeça aos pés. Até logo.